Então, boa tarde a todas e todos. Essa é a mesa 7, né, do 7º Congresso Internacional Thomas Hobbes, realizado de forma totalmente online no ano de 2021. Né? Teremos agora mais 3 comunicações, cada uma com 20 minutos de duração, e os 30 minutos finais serão para as perguntas. Eu peço, por favor, a todos que não forem apresentar, que desliguem suas câmeras e áudios no final das comunicações. E quem quiser fazer pergunta, ao final, que utilize o recurso Raise Hand, levantar a mão na guia Reactions, reações, né? Ou nas versões mais antigas do Zoom, na guia participante ou no chat. Nós chamaremos pela ordem de nomes que formos aqui visualizando, e o administrador da sala irá liberar o vídeo e o áudio. Aos comunicadores, eu peço que se atenham aos 20 minutos para não atrasarmos. Né? Eu darei o aviso por áudio para que cada um de vocês, quando faltarem 5 minutos, possa acabar a comunicação. Esse evento está sendo gravado e transmitido ao vivo pelo YouTube. Então, agora nós teremos 3 comunicações, da Isabel Limonge, do Julián Beltrán e do José Galimidi. Bem, a gente vai começar com a Bel, né, que é uma grande referência para todos nós que estudamos Hobbes. É interessante porque em muitos países de grande tradição filosófica, né, só agora eles estão começando a prestar atenção em algumas questões, por exemplo, como a da potência, que a Bel já trabalha aqui já faz muitos anos, né? E hoje, certamente, ela vai nos trazer novidades. É realmente um privilégio, Bel, ter você aqui conosco. Né? Então, para iniciar, a professora Maria Isabel Limonge vai falar sobre potente em Hobbes, balanços e perspectivas. Fique à vontade, Bel. Estamos te escutando atentamente. Boa tarde a todos, boa tarde, João, obrigada pela apresentação. Eu quero reiterar o cumprimento à organização desse evento inteiramente online, que realmente é muito difícil, né, da gente se entender num novo formato, mas que está funcionando assim maravilhosamente bem, né, permitindo discussões fantásticas. Estou muito emocionada com esse evento, ver Johanna, João, Alan, né, junto com Clóvis, Delmo, Cláudio, né, trabalhando nesse sentido, muito, muito interessante. Bom, a minha fala, então, é sobre o tema da potência e da potestas, né, um tema que já foi levantado aqui várias vezes, e eu não tenho exatamente uma fala preparada, eu só vou algumas considerações em torno desse tema, para ressaltar a importância dele e a fertilidade desse par conceitual para a gente trabalhar a filosofia hobbesiana. Nós sabemos que essa distinção ela se torna apurada no Leviatã, é mais uma contribuição do Leviatã. O termo potente aparece antes, a gente tem uma prototeoria do poder enquanto potente já no Elementos da Lei, mas é no Leviatã que o par conceitual potentia potestas é trabalhado de maneira lapidar, né, a maneira lapidar que é característica do Hobbes, né, ganha uma precisão, essa distinção conceitual, ao mesmo tempo em que Hobbes se dispõe a pensar a relação entre esses dois tipos de poder. Né? Então, esse é um tema do Leviatã, e novo. Né? Bom, nós sabemos também a potência, né, é da ordem da natureza, ela designa, com esse conceito, Hobbes designa não apenas as capacidades físicas e mentais naturais dos homens, mas, sobretudo, a partir do capítulo 10 do Leviatã, a capacidade que os homens têm de reunir força em torno de si, né, adquirida pelos homens na medida em que os seus atributos são bem avaliados e honrados pelos outros homens. Então, essa é a temática nova que o capítulo 10 do Leviatã traz. Né? Esta é uma forma de poder. E o cálculo da potência, então, pertence ao domínio da ética, a ciência que trata da consequência das paixões dos homens, porque depende de como, digamos, há uma circulação da afetividade, das paixões e das opiniões, gerando, então, potência. E a potestas, por sua vez, é da ordem do artifício, ela consiste na qualidade jurídica, uma qualidade jurídica calculada a partir do contrato, né? E é atribuída por Hobbes ao Estado. O Estado tem a potestas, né? A potestas de fazer a lei,
E o cálculo no que consiste essa potesta é algo que pertence ao domínio da ciência do justo e do injusto. Como disse, Hobbes não apenas distingue esses dois conceitos no Leviatã, como ele os articula. E isso me parece muito interessante. Já foi também abordado aqui esse tema, talvez Léo Strauss foi um dos primeiros a chamar a atenção, né? Hobbes tem uma teoria nova do poder, ele articula potência e potestas. Esse tema é retrabalhado pelo Luc Foineau no Vocabulário do Poder e da Potestas e da Potência, num livro organizado pelos Arcas sobre o vocabulário hobbesiano, né? E o Foineau enfatiza a diferença entre esses dois conceitos nesse artigo. Esse tema é trabalhado também pelos Arcas, num capítulo do seu Hobbes e o Pensamento Político Moderno, em que ele enfatiza o caráter relacional da potência, no que ele denomina semiologia do poder em Hobbes, que é justamente o fato de que o poder, a potência, se adquire na medida em que se é bem avaliado e a partir da circulação dos signos do poder no campo social. Então, os Arcas chamam a atenção para isso. Eu mesma, então, trabalhei também esse tema na minha tese de doutorado, no capítulo 2, e voltei a ele em 2 artigos publicados na revista Dois Pontos, um que é o Direito e Poder, Hobbes, a Dissolução do Estado, e Potência e Potestas no Leviatã. Esse tema foi retrabalhado pela Mariana na sua tese de doutorado, ela dedica um capítulo, uma tese de doutorado, aliás, que recebeu menção honrosa pela rede, na avaliação, né, de teses aí de rede de mulheres filósofas. A tese da Mariana ganhou uma menção honrosa, é legal mencionar isso, né, levando em conta o que o João já mencionou. Bom, há muitas mulheres aqui estudando Hobbes. É um tema que a Johanna trabalhou no mestrado dela e continua trabalhando no doutorado. Enfim, um tema que está aí e que foi mencionado hoje aqui muitas vezes, né? E também um tema, então, que reaparece agora no livro recém-lançado da Sandra Feld, que chama Potência, Hobbes and Spinoza on Power and Popular Politics, recém-lançado, em que, como notou o João, né, a Sandra lamenta que esse tema não tenha recebido atenção até agora, mas ela desconhece, né, a literatura francesa e já brasileira aqui, porque nós já estamos também criando aqui o nosso um interesse, né, por essa temática. Então, o que eu quero fazer, esse é o meu balanço, né? Olha, o tema da potente e da potestas recebeu ainda pouca atenção, mas já recebeu alguma atenção e tem recebido atenção entre nós, né? E o que eu quero fazer agora é tratar das perspectivas, né? O que a gente pode pensar a partir desse par conceitual, né? As linhas de pesquisa, os campos que se abrem, né? A partir dessa ideia de que por trás da potestas do Estado há a potência, né? Bom, um primeiro tema, e isso já apareceu em várias falas, né, é que é possível pensar o tema da resistência a partir daí, ou da limitação da soberania também, como apareceu na fala da Patrícia, né? Por quê? Porque se nós levarmos em consideração aquilo que o Quentin Skinner, no Hobbes e a Liberdade Republicana, chama atenção, né, para a definição física que o Hobbes apresenta, enfatiza no Leviatã com relação à liberdade, né? A liberdade é a ausência de impedimentos externos, né? E ali onde não há um impedimento físico à minha potência, eu permaneço livre, né? Essa liberdade como sendo uma liberdade física e corpórea de desobedecer. A gente pode entender isso em termos da potência que me resta, né? E essa potência de resistência, isso que eu gostaria aqui de chamar a atenção, ela não é pensada pelo Hobbes como uma capacidade do indivíduo apenas, mas, para usar uma expressão da Sandra Feld, acho que isso é um ponto que ela traz no livro dela que me pareceu muito interessante, né, frisar que se trata de uma capacidade, a expressão que ela usa, uma coletividade informal, né? Quem tem potência? Não é tanto um homem, um indivíduo, embora parta-se daí, mas a teoria da potência do capítulo 10 do Leviatã mostra que quem tem potência são grupos, né? Facções ou coletividades informais. Porque a potência, tal como pensado no capítulo 10 do Leviatã,
não é propriamente a potência do indivíduo tomado isoladamente, mas de um conjunto de indivíduos na relação que eles mantêm entre si, tomados coletivamente, né? Potência, tal como ela aparece lá no capítulo 10, ela é força reunida, né? É poder instrumental e não propriamente original, né? Eu tenho minhas capacidades físicas e mentais, com essas capacidades eu consigo produzir mais poder, agrupando pessoas em torno de mim. É esse agrupamento que interessa ao Hobbes nessa teoria da potência, que pensa o poder de maneira relacional e semiológica, como apontam a Field e, já antes dela, os Arcá. Então, como nota a Sandra Field, há uma tensão entre a potestas e a potência, né? Elas podem divergir, né? A potestas vai para um lado, mas a dinâmica das relações de poder enquanto potência podem ir em sentido contrário àquilo, à maneira como a potestas quer organizar, pretende organizar as potências, né? Então, isso abre caminho para pensar outros temas a partir desse par conceitual, além do tema da resistência. O tema da dissolução do Estado, isso também já foi mencionado aqui, né? Um tema que, como eu também já tive a ocasião de notar numa observação que fiz a alguma das apresentações, me parece um tema mais do que relevante no Brasil atual, né? Em que nós estamos assistindo a uma espécie de dissolução do Estado, e para cuja compreensão e elaboração o Hobbes nos oferece, então, um par conceitual fantástico. E também o tema do governo, ou do bom governo, que também já foi levantado aqui, né? E pensando que o bom governo é aquele que pretende, aquele que se dá quando o Estado toma para si a tarefa de proporcionar um alinhamento entre a potestas e a potência, né? E impedir que elas divirjam, né? E por aí entra também o tema da educação, um tema que é caro à Rita, nossa colega, né? De modo que aqui há vários temas que têm sido pensados, abordados aqui e que podem ser pensados a partir do par potestas-potência. Esse par permite também pensar o tema da democracia ou do poder popular. Nós sabemos que Hobbes não é um defensor da democracia enquanto forma de governo, tampouco é alguém que desenvolveu um conceito de poder popular, mas ele deixou pistas muito interessantes para pensar esses dois temas. No caso da democracia, para pensar a democracia em um quadro inteiramente novo, não mais a partir da tipologia aristotélica dos regimes, que é o quadro a partir do qual ele recusa a democracia como uma boa forma de governo, ele está pensando, raciocinando a partir do quadro aristotélico, da tipologia aristotélica dos regimes, mas ele, então, portanto, recusa a democracia nesses quadros, mas abre caminho para pensar a democracia em termos totalmente novos, a democracia moderna, né? Que explode a tipologia clássica, né? E, sem dúvida, Hobbes tem contribuições importantes para pensar esse conceito nascente de democracia. Basta lembrar o débito que Rousseau tem, né, o pensador da soberania popular, desse conceito tão importante da democracia moderna, né, a partir do qual nós pensamos a democracia moderna, e basta ver o débito que o Rousseau tem em relação ao Hobbes na elaboração desse conceito, né, como aponta o Richard Tuck no Sleeping Sovereignty. David Huntsman tem trabalhado também esse tema da democracia no Hobbes, né? O que eu quero apontar bom, sem dúvida o Hobbes contribuiu para pensar a democracia moderna. E a questão que eu acho que ainda fica em aberto é precisar como, exatamente, qual é a contribuição dele, né? E o que eu quero observar aqui é que o par potestas-potência oferece alguns caminhos para pensar essa contribuição hobbesiana, né? Porque a partir do conceito de potência, tal como pensado no capítulo 10 do Leviatã, é possível voltar, né, e pensar o tema da multidão, o tema da nossa colega argentina Marcela Rosales, que tem trabalhos em torno desse conceito em Hobbes e Spinoza, né, voltar então ao tema da multidão, para pensá-la, né, que é a multidão? Né? A coleção dos indivíduos que está por trás do povo. Nós sabemos que o povo para Hobbes só existe enquanto uma ficção, enquanto a unidade de representação fundada
pela instância representante, né? Mas essa instância representante remete à multidão, a multidão comparece na relação de representação como um referente da instância representante. E o que eu queria sugerir é que a gente pode pensar isso em termos da relação potestas e potência, e dizer que a potestas é o povo é o sujeito, né? Da potestas, é ele que tem potestas, enquanto representado pela soberania, e a potência remete à multidão, né? E nós podemos talvez pensar que entre a potestas e a potência, o Leviatã estabeleça uma relação de representação, né? A potestas representa a potência, né? E nessa relação, a multidão, ou antes, a potência da multidão, está lá como um referente que precisa efetivamente estar presente em ato. Potência é, para o Hobbes, algo que se tem em ato, né? Tem que estar lá, presente em ato, a potência na representação, para que haja povo representado. O povo é esta relação de uma unidade jurídica em relação à a multiplicidade da potência. E é preciso que a multidão esteja representada, que ela tenha uma opinião favorável a potestas do Estado, que ela consinta com o artifício do Estado, para que haja potestas, quer dizer, é preciso que a potência esteja lá em ato, né? Então, todo esse tema mostra que o Estado, e na sua pessoa jurídica, não é uma mera forma jurídica para o Estado, para o Hobbes, mas que ele é também matéria. E a potência traz essa materialidade, né, do Estado para dentro da noção de representação em que consiste a pessoa soberana do Estado. E quanto a essa matéria, né, que se pode entender então como a potência da multidão, o livro da Sandra Field traz um aporte precioso quando ela mostra, a partir de uma leitura do capítulo 10 do Leviatã, que a multidão não é um conjunto de indivíduos, para Hobbes, com igual potência, que a potência não está igualmente distribuída na multidão, mas que ela tende a se concentrar num grupo, numa oligarquia, é o termo que a Sandra Field usa, o Hobbes fala em facção, né? Ou enquanto uma coletividade informal. Então, o que é interessante nesse tema da democracia, se nós pensamos que a potestas representa a potência, que a multidão está lá enquanto potência presente no Estado, né, é que ela não está enquanto uma coleção de indivíduos iguais, não é assim que Hobbes a pensa a partir do tema da potência, mas como um grupo, digamos, desigual, em que o poder circula, né, e produz desigualdade. Então, a dinâmica do poder, ou a lógica das relações de poder, é pensada no Leviatã, no capítulo 10, de tal maneira que ela produz desigualdade. E daí emerge... Oi? Acabando? Desculpa, com grande pesar. 5 minutos. Tá, então eu vou pular aqui já para o tema que eu queria, que eu não vou ter tempo de desenvolver, que é dizer que o tema da potência, então vou deixar de lado esse tema da democracia, e o que eu mais estou interessado em pensar a partir daí é o tema da sociedade civil. A gente pode dizer que essa dinâmica do poder perfaz aquilo que nós poderíamos chamar de sociedade civil em Hobbes. Hobbes não tem um conceito de sociedade civil enquanto algo distinto do Estado, mas se desenha, a partir dessa temática da dinâmica do poder, essa temática. É algo que eu queria só mencionar, o Adam Smith fisga esse peixe, quando, no capítulo 5 do livro 1 da Riqueza das Nações, ele diz o seguinte, eu cito: riqueza, como diz Hobbes, é poder, mas a pessoa que adquire ou recebe uma grande fortuna não necessariamente adquire ou recebe qualquer poder político. Ela não tem um poder político, ela tem um poder de compra, diz o Adam Smith, né? Então, ele, referindo-se a Hobbes, vendo o capítulo 10 do Leviatã, ele está dizendo, ele está apontando para a ideia que é uma dinâmica econômica do poder que perfaz aquilo que já, a partir dele, a gente pode chamar de sociedade civil. Bom, no caso do Hobbes, como já foi notado aqui pelo Guilherme, eu queria enfatizar
Hobbes não tem visto uma sociedade mercantil, tem visto uma sociedade de corte, em que a dinâmica do poder gera desigualdade a partir de uma dinâmica da reputação e da glória, né? Mas essa passagem do Adam Smith nos permite, né, nos dá a caução para olhar retrospectivamente para toda essa temática, vendo aí o que o Hobbes está entendendo por sociedade civil, né? E que depois vai ser um conceito depois plenamente desenvolvido a partir do século XVIII, ligado à circulação também das mercadorias e sociedade econômica. Né? Então é mais um tema que a gente pode pensar a partir desse par conceitual. É isso que eu queria apontar, mas são balanços e perspectivas, simples apontamentos, né, sem nenhuma conclusão, mas acerca da importância, então, dessa temática. Obrigada, João. Desculpa aqui a afobação na fala. Ótimo, como sempre, Bel. Obrigado. Agora, então, nós vamos ter o Julián Ramírez Beltrán, vai falar para a gente sobre La Potencia Democrática de Thomas Hobbes, análisis sobre la función de las pasiones en el régimen democrático. A vontade, Julián. Hola, buen día a todos y a todas. Me pregunto si es posible compartir pantalla, por favor. ¿Es visible en este momento? Sim, estamos vendo. Perfecto. Inicio. Mi interés en la siguiente presentación es desarrollar la potencia democrática en la obra de Thomas Hobbes. Para esto acudo a la función de las pasiones. Formulo el problema. La enriquecedora lectura materialista de la naturaleza humana, más allá de los límites teológicos que se desarrollan en el siglo XVII, analiza las implicaciones de las pasiones en la creación y sustento de un cuerpo político. ¿Qué entiendo por pasiones? Por pasiones entiendo los vínculos que se encarnan a través de los cuerpos individuales y colectivos. Esto implica que excluyo toda explicación incorpórea. En esto sigo la tradición francesa con Dominique Weber, Lessey, la italiana en parte con Paganini, las propuestas de Fay que acaban de ser mencionadas en la anterior presentación, la lectura de Frost y de Fernández Pechón. Considero relevante notar que este debate se diferencia de las discusiones adelantadas entre académicos como Watkins, Strauss, Malcolm y Sorel. Ellos discuten la relación entre filosofía natural y filosofía política, pero la línea de lectura materialista no discute tanto esta relación, sino que discute los siguientes tres elementos. Lo primero, lo que podría comprenderse como la antropología negativa hobbesiana en realidad empieza a considerarse como un proceso cognitivo de un sujeto sintiente. Es decir, ya no estaríamos hablando de el problema que Strauss señala acerca del deseo en Hobbes, sino de un proceso cognitivo. Segundo, la lectura del poder gana una distinción clave, que es la distinción sobre la que acaba de referirse de forma muy precisa la anterior presentación. Y tercero, el poder político no es considerado por Hobbes como un elemento, un objeto estable de posición, más allá de las explicaciones jurídicas predominantes, sino que empieza a considerarse o empieza a analizarse la constitución del poder y del sostenimiento del orden político en términos relacionales, que también es algo que ya se ha mencionado anteriormente. Ahora bien, estos presupuestos materialistas, estas tres premisas materialistas, me permiten formular una pregunta a mi consideración fundamental para pensar la realidad política de nuestra América. Es decir, es una lectura hobbesiana que tiene un desarrollo concreto en el contexto latinoamericano. Es posible recurrir al pensamiento político y filosófico de Thomas Hobbes para reflexionar sobre la potencia de las democracias contemporáneas en la construcción de nuevas formas de institucionalidad. En otras palabras, ¿en qué medida los postulados de la naturaleza humana, la conformación y sostenimiento del cuerpo político y enfáticamente la relación entre súbditos y gobernantes, propuestas por Hobbes, permitirían analizar las democracias contemporáneas? Esta pregunta tiene un trasfondo, como trasfondo, las investigaciones de Cadaya y Coronel y Sanders. Estas investigaciones no están en el contexto hobbesiano, pero me sirven para poder
pensar la democracia hobbesiana en el contexto latinoamericano. Es claro que en términos histórico-contextuales existen usos democráticos de las premisas materialistas de Hobbes, aunque también son claras las críticas explícitas por parte del filósofo inglés hacia los democratical gentlemen y hacia un régimen popular. Abro cita. A democracy, in effect, is no more than an aristocracy of orators interrupted sometimes with the temporary monarchy of one orator. En cualquier caso, también es cierto que en algunas instancias su teoría política, la democracia, precede a todas las instituciones de gobierno. Lo democrático se expresa en una potencia temporal y espacial, un momento bisagra entre una multitud dispersa y la creación del cuerpo político. The first in order of time of these three sources is democracy, and it must be so of necessity, because an aristocracy and monarchy require nomination of personal right, upon which agreement in a great multitude of men must consist in the consent of the major part, and where the votes of the major part involve the votes of the rest, there is actually a democracy. Ahora, puesto ya en claro que la democracia tiene este carácter doble, procedo a desarrollar muy brevemente las líneas de lectura y el estado del debate en los estudios hobbesianos. La primera línea es lo que se denominaría como la democracia en tanto función teorética de la soberanía. En esencia, la democracia funcionaría como el origen de todos los regímenes de gobierno. Esto es algo que propone y explica la lectura de Materón. La democracia es solo un momento necesario en términos conceptuales y lógicos, razón por la cual se podría entender que el régimen democrático desaparezca con la doctrina de la autorización y la lógica hobbesiana del actor-actor, aunque no por ello su función. Esta sería la democracia en la función teorética de la soberanía. Otra tradición de lectura es la democracia plebiscitaria de Richard Tuck. Voy a pasar muy rápidamente, no voy a profundizar las líneas, aunque quiero resaltar que estas ya existen. Asimismo, está la tercera línea, que sobre ella se hizo mención en la anterior ponencia, sobre el problema político y las élites en contra de la potestas, que es la lectura que desarrolla Sandra Feild en su libro De Potentia y en otro artículo acerca de la democracia en términos de potencia y potencias en Hobbes. Ahora, ¿cuál es mi interés? Formular lo siguiente. Proponer una interpretación materialista que reconozca el carácter de las pasiones experimentadas en un cuerpo y la forma en que éstas se encarnan de forma colectiva. Así puede evidenciarse que el terror y el pánico fungen de forma multitudinaria. O sea, el terror y el pánico son de las pocas pasiones que se expresan en el orden colectivo. These passions happens to no but in a thorn, or multitude of people, dice Hobbes. Esta pasión colectiva unida a la elocuencia del hombre popular es el reverso del lazo soberano y es la mayor amenaza de disolución del Estado. Ahora, la premisa es la siguiente. Las pasiones son de orden individual y Hobbes enunciona momentos en que las pasiones que son de orden individual se desarrollan a nivel colectivo. Ahí, cuando se desarrollan a nivel colectivo, tienen dos formas de desarrollo. Una es la construcción estatal y otra es la disolución estatal. Ahora, las condiciones vitales que permiten el surgimiento de una versión colectiva, o sea, una de las múltiples cabezas de la hidra de la sedición, es la interrupción, la obstaculización del movimiento incesante de las pasiones. Otra forma es que el soberano permita la construcción colectiva paralela, es decir, que haya fallas en la enseñanza cívica o que exista la irrupción de un hombre popular. Ambas condiciones corresponden al orden pasional. Ahora, ¿en qué medida las pasiones son incesantes? Primero, no existe un fin último. Mientras estamos vivos,
tenemos deseos y estos deseos siempre suponen un fin siempre más lejano. Esto arroja al individuo a una mutación constante de deseos. Es decir, no hay un estado de perpetua tranquilidad. Siempre que nosotros estemos acá como cuerpos vivientes, vamos a sentir la sensación del movimiento de deseo. Es decir, no hay un fin último, no hay un fin último en el cual el estado finalmente logre un estado, valga la redundancia, un estado estático. Segundo, como se expresa en la doctrina de la felicitas progressus perpetuus, el deseo es un deleite continuo que implica una satisfacción que no puede mermar. Acá es donde me separo un poco, o por no decir bastante, de la propuesta, por ejemplo, de Fayet, porque la cuestión es, ella identifica la potencia y la potestas a partir del capítulo 10 del Leviatán. Yo, por otro lado, estoy marcando el desarrollo de esta potencia desde The Element e inclusive desde el Short Track. ¿Por qué? Porque la constitución del individuo en términos de un deseo y una felicidad incesante desarrolla el concepto de potencia. La felicidad consiste no en haber prosperado, sino en estar prosperando. Y finalmente, con mayor relevancia, anular esta inclinación general de la humanidad, es decir, pretender que podemos cortar con este movimiento, implica básicamente morir. A perpetual and restless desire of power after power that ceaselessly only death. Concretamente, la anulación de una potencia implica la muerte. For as to have no desire is to be dead. Algo que no tiene deseos, un sujeto sintiente carente de deseos, es básicamente un sujeto sintiente muerto. Conclusión. Por consiguiente, lo que busco señalar es que Hobbes propone un criterio normativo con una clara tendencia democrática. Como ya lo dije, esto se puede rastrear desde el Short Track, pasando a The Elements y finalmente desarrollándose con mayor amplitud en el Leviatán. La doctrina de la felicitas progressus perpetuus implica el reconocimiento y satisfacción de los deseos de la mayor cantidad de cuerpos. De lo contrario, si se cumplen determinadas condiciones, descontento individual, terror u otra pasión que se encarna en un orden colectivo, es decir, el desarrollo de una venganza o un terror, y la irrupción de un líder popular. Si se cumpliesen estas condiciones, surgirían aversiones colectivas que pondrían en riesgo de disolución al Estado. Por tanto, el lazo soberano se enfrentaría a la siguiente disyuntiva. Primero, una ampliación de tipo institucional de raigambre popular, sin importar el régimen de gobierno. Toda inclusión de una base popular implica en sí misma un movimiento democrático, ya que es una potencia colectiva que se consolida en una potestad. Es decir, acá lo que trato de afirmar es, si la doctrina de la felicitas es la base del sujeto individual, no importa que este sujeto individual esté en una monarquía, en una aristocracia, en una democracia, en cualquier caso esta doctrina se aplica en todos los regímenes y por tanto hay siempre un raigambre popular que implica una ampliación de tipo institucional. La segunda opción, es decir, si no se cumpliese la primera opción, nos enfrentaríamos a la segunda. Esta raigambre popular, al ver que no logra consolidarse institucionalmente, devendrá en el origen de una guerra intestina que pondrá en riesgo de disolución al Estado. Es decir, lo que estoy tratando de desarrollar en la conclusión de la potentia potestas en términos de la doctrina de la felicitas progressus. Todo régimen de gobierno se enfrentaría a esta disyuntiva. O hace una ampliación de tipo institucional o se enfrenta a la guerra intestina.
Sostengo que Hobbes es consciente de las premisas 1 y 2, de allí que el interés en la democracia sea genuino, puesto que una doctrina colectiva de la felicidad perpetua implica determinar racionalmente los límites de conjuntos de deseos multitudinarios. Por ejemplo, las condiciones mínimas de tierra para el abastecimiento de las necesidades de un súbdito. Y hago referencia al apartado 5 del capítulo 24 del Leviatán. Al fin y al cabo, la salida del estado de naturaleza se hace para el progreso y el mejoramiento de las condiciones de vida, para dejar atrás el miedo y la ansiedad de enfrentarse continuamente a la extinción. Ninguna soberanía mantendría su unidad si tan solo se satisface el deseo de unos pocos. Entiendo que de no ser así, Hobbes no expondría esta doctrina en The Elements ni buscaría ampliarla en Leviatán. Este criterio implica entonces que el Estado es el único lugar donde los deseos ilimitados de la humanidad se hacen realidad. Comprendo que el Estado es la institución social y artificial que garantizaría la posibilidad de ejecutar racionalmente aquellos deseos que incesantemente me perpetúan como sujeto de forma ilimitada. Hobbes lo señala con claridad. La obediencia y el sostenimiento de la concordia es la garantía de 3 elementos. La preservación de mi vida. 5 minutos. Estoy a 5 líneas de terminar. Concretamente, el Estado garantiza la ejecución incesante de mi deseo como individuo en términos racionales. Estas condiciones están expresadas, retomo, en la preservación de la vida, las condiciones necesarias para una vida cómoda y la esperanza de obtenerlas por mérito propio. Por todo lo anterior, comprendo que a pesar de la preferencia explícita de Hobbes, a pesar de la preferencia explícita que tiene Hobbes al respecto de la democracia, las advertencias del preludio que anticipan y evitan la disolución del Estado son de un origen democrático. Para cerrar, en conclusión, un régimen pasional de orden colectivo que reclama el carácter de la naturaleza humana es entonces democrático, ya que las pasiones son regidas por la mutación constante de deseos. Muchas gracias. Graças, Julião. Agora, então, vou chamar o José Luiz Galimidi acerca do receio por la participação política em El Leviatán de Hobbes. Hola, buenas tardes. Buenas No me estoy viendo en pantalla, ¿es porque tengo que hacer algo que no hice? Iniciar mi video. Ok. Ahora sí, ahí sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la organización del Congreso y por la oportunidad de estar con amigos y con colegas. Lejano físicamente, yo estoy ahora hablando en el living de mi casa en Buenos Aires, pero es un impulso de energía muy grande que agradezco especialmente, con mucha alegría estoy participando del Congreso. Después de pensarlo mucho, opté por hablar en castellano. Manejo algunos términos en portugués, pero los que yo manejo, caipirinha, milho verde, camarón nopalito, no han sido muy transitados por la bibliografía hobbesiana todavía. Así que entonces voy a hablar en castellano con cierta lentitud y espero que no sea muy confuso mi hablar. Adelanto un resumen de mi participación y después desarrollo algunos puntos. Voy a trabajar la cuestión de la participación política, que ha sido muy transitada por el contextualismo
de Cambridge, en particular por la polémica reciente, ya de hace unos años, de los profesores Skinner y Pettit, yo lo voy a hacer desde el punto de vista de la lógica interna del texto, sin menoscabo del aporte que las consideraciones contextuales le hacen a la comprensión del texto. Entiendo que las tensiones y ambivalencias de Thomas Hobbes respecto del asunto de la participación se pueden leer con provecho como indicios de la complejidad de la cosa misma estudiada por Hobbes, como indicios de la relación íntimamente conflictiva en el objeto de pregunta filosófica de Hobbes. Este objeto de pregunta es el clásico, el, digamos así, platónicamente clásico, ¿qué es un Estado? Y cuando Hobbes se pregunta qué es un Estado, se pregunta también cómo llega a ser el Estado, cómo logra subsistir y qué cosas suceden para que el Estado se diluya, se desintegre. Y Hobbes entiende el Estado como una construcción humana que no solamente obedece a causalidades fácticas, psicológicas, utilitarias y aún ideológicas, sino también y especialmente como una construcción normativa, espiritual, cultural, con fuerte vocación teológica, conformando el Estado con voluntades libres y valorantes, capaces de valorar, que establecen interacciones tanto cooperativas cuanto competitivas y aún violentamente competitivas. Voy al punto entonces resumidamente. La aspiración a participar de alguna manera significativa en el manejo del poderío estatal es la expresión eminente de la voluntad de poder, que es la marca antropológica por excelencia en Hobbes. La aspiración a participar es el correlato práctico de la también universal y eminente posición del hombre como soberbio, como imaginándose por encima de todo ser sintiente y pensante. Por sí mismos, motu proprio, la vocación de poder y la soberbia no reconocen límites, no se detienen ante nadie. Aspiran a expandir el dominio por sobre todo. Y esta aspiración totalizante está además validada, autopercibida como un derecho natural. Esta situación plantea una paradoja a la hora de intentar comprender lo estatal. Esta paradoja es la que yo utilizo como disparador para mi intervención. El Estado, de un lado, existe precisamente para limitar la tendencia expansiva del yo moderno en su búsqueda totalizante de dominio y de reconocimiento de la propia valía y aún de la propia santidad. Esta función limitante del Estado es lo que lleva a Hobbes a llamar al Estado Leviatán, como sabemos, el príncipe de los orgullosos en el libro 41 de Job. Pero por otra parte, la existencia de un Estado no cambia, no transustancia, cual bautismo renovador, el alma de los hombres. La teoría hobbesiana no puede razonablemente contar con que esta expansividad de la subjetividad va a aceptar serenamente su aminoramiento asintótico
asintótico tendiente a cero. Hobbes no es un utopista. Tiene entonces necesidad de negociar, de intentar algún tipo de conciliación. Tomando en cuenta esta oposición básica, yo veo entonces que Hobbes, de un lado, recela de las ansias de participación de los ciudadanos en las distintas esferas directivas de la estructura estatal en general y en particular, y especialmente, como se dijo en nuestra mesa, como mencionaron los dos colegas que me antecedieron, en particular Hobbes recela de la forma democrática de gobierno, que es, podríamos decir, la consumación de la participación política universal, todos sentados en función soberana. De un lado, Hobbes entonces recela del movimiento democratizante en lo político, pero del otro está obligado a reconocer la presencia y hasta la legitimidad de este impulso expansivo. Y entonces le ofrece vías alternativas de compensación. Podríamos decirlo en términos anacrónicamente freudianos, le ofrece vías sustitutivas de sublimación a la función expansiva. La primera que le ofrece es la del trabajo estatal en ministerios, en tribunales de justicia, en el funcionariado civil. Esto en el ámbito público. En el ámbito privado, Hobbes, a la tendencia expansiva, le ofrece los sistemas privados, ese lugar en el cual los particulares pueden pugnar por el poder, pueden pugnar retóricamente, intercambiando poderes y negociando, buscando conquistar la voluntad de otros, de una manera que es productiva para el conjunto. Otro modo de darle vías a esta expansividad subjetiva que busca poderío y reconocimiento es la función pedagógica en lo civil y en lo religioso. Y finalmente está, como ya lo dijera Macpherson, en la década de los años 60, la puja económica de mercado. Lo que está buscando Hobbes entonces es un equilibrio entre un vector vertical que baje a autoridad pública y un vector horizontal que dé lugar adecuado al movimiento de expansividad competitiva o cooperativa privada. Hablo un poco de la cuestión de la expansividad. La muy célebre doctrina de la guerra de todos contra todos en la condición de naturaleza, en el capítulo 13 del Leviatán, debe ser vista, Hobbes quiere que la veamos como una conclusión parcial, teoremática, de un despliegue conceptual antropológico que ya lleva 12 capítulos de desarrollo anteriores. El hombre de Hobbes es un ser dinámico y peligroso, tal como recuperaría Carl Schmitt en el concepto de lo político. El hombre de Hobbes, decimos entonces, es un ser dinámico y peligroso, justamente porque es deseante, vulnerable, creyente, hablante, capaz de producir ciencia y de producir tecnología, y muy necesitado tanto de seguridad cuanto de reconocimiento. Joan, por favor, recordame hasta qué hora tengo tiempo. Entiendo que hasta las 17:30. En el capítulo 11 hay una frase célebre que se ha mencionado,
la que ve como principal inclinación de la naturaleza humana una tendencia universal a buscar poder tras poder que solo cesa con la muerte. Esta no es una frase, una generalización exagerada. Bien entendida, dispara las 3 causas de guerra del capítulo 13 y condensa la clave de toda la dinámica de la interacción humana. En el momento presente, el hombre de Hobbes desea y necesita mucho más de lo que puede conseguir con su poder natural e instrumental. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que estoy deseando es estar seguro de que mañana seguiré pudiendo conseguir lo que hoy se me aparece como bueno. Es decir, en el momento presente necesito poder para conseguir lo que estoy deseando y poder, digamos, de segundo orden, al cuadrado, para poder asegurar el disfrute de lo que intento conseguir hoy, mañana y siempre. Es decir, hay una desproporción esencial entre el poder que puedo conseguir, ya sea natural o instrumental, y los objetos que en mi fantasía procederían a mi satisfacción. La tendencia hobbesiana por la vocación de poder está compensada por la también tendencia hobbesiana descrita en el capítulo 11 acerca de las manners, las maneras, esas disposiciones a moderar el ansia de poder y a buscar tranquilidad, obedeciendo y tributando respeto a las personas que me protegen. Incluso tendiendo a creer lo que ellos me dicen acerca de lo que yo necesito saber. Esto nos lleva a que hay una forma muy específica del poder instrumental, que es la autoridad en general, no solamente la política. Es ese poder que me permite decirle a otros que yo sé de ellos lo que ellos no saben de sí mismos, protegerlos y conseguir ser por ellos obedecido y reconocido. Todo esto, toda esta dinámica del poder y de las maneras se traslada a la vida estatal, con lo que yo llamaría excesos arqueotrópicos. Me explico. La existencia del Estado, según la doctrina de Hobbes, se debe a una confluencia de voluntades. Muchas voluntades mirando anhelantes sobre una única instancia estatal, que puede estar formada por uno, por varios o por todos. José. Sí. 5 minutos. ¿Perdón? 5 minutos. Obrigado. En el Estado, resumo entonces, el problema está con que las personas suelen olvidarse de la promesa de postergar el ansia de poder. Entonces sigue manteniéndose esa posibilidad de ver todo lo que hay a mi disposición como oportunidad para que yo ejerza poder sobre los demás y los demás me respeten. Y al mismo tiempo vuelve a pasar que mucha gente se olvida de la promesa de obediencia y lealtad al Estado y entonces se dejan seducir por los retóricos. El ambiente ideal para que suceda esto es la Asamblea Democrática. El problema de la Asamblea Democrática es que los seducidos por los que tienen capacidad retórica no pueden ser pedagógica, cívicamente educados por el Estado, pero sí pueden ser manipulados por
las personas carismáticas y hábiles. Hobbes ve otra serie de problemas en la administración democrática del poder político, como por ejemplo las asambleas democráticas no pueden ser aconsejables en secreto, son muy variables, entonces las mayorías tienden a la faccionalización y entonces se pierde la unidad de propósito, etc. Hobbes, por un lado, necesita del momento democrático como fundamento último de la estatalidad. Cada uno de nosotros tiene que pensarse a sí mismo como diciendo quiero, y al mismo tiempo recela el acto del ejercicio democrático del poder soberano. En esta contradicción yo entiendo que la solución hobbesiana es una huida hacia adelante. La aspiración hobbesiana, el modelo, sería algo así como una monarquía por institución, combinando el origen histórico efectivo de todas las repúblicas, que es la conquista, y confiando en la pedagogía monárquica, que con el tiempo va a lograr que cada uno de nosotros se sienta participando activamente de alguna forma de poder que hace al bien común. En particular, formando parte de esa élite ampliada que es la del servicio civil. Cuando uno sirve civilmente, está ejerciendo la virtud de la fidelidad. Es decir, resolver el caso concreto con mi propio intelecto, pero teniendo en cuenta el espíritu de la voluntad soberana, aquello que después Kant tematizaría con el despotismo ilustrado y el ejercicio privado de la razón. Bueno, yo dejaría acá y a conversar los detalles de lo que acabo de mencionar. Muchísimas gracias. Muitas graças, José. Então, quem quiser fazer a pergunta, por favor, levantar a mão aí no Reactions, Raise Hand, ou nas versões mais antigas do Zoom. Tem jeito, acredito que pelo chat ou pelos participantes, né? Enfim, aqui aparece para mim, em primeiro lugar, a Johanna. Fique à vontade, Johanna. Boa tarde, pessoal. A minha pergunta vai para a Isabel. Na verdade, é mais sei lá, um pensamento um pouco solto, assim. Você citou o livro da Field, né? E eu não consegui ler ele ainda, né? Mas eu assisti algumas apresentações dela pelo YouTube. E uma coisa que eu fiquei instigada, né? Um pouco, não sei, decepcionada talvez, mas ela diz que ela não considera o Maquiavel nessa construção toda de pensar a potência. E aí eu queria ouvir um pouco o que você pensa sobre isso, assim. Enfim, só queria saber de você um pouquinho mais sobre isso, como você lida com esse desvio dela que, ao pensar o poder popular, imediatamente já me vem o Maquiavel na cabeça, né? E ela desvia disso. Eu queria saber como fica a sua leitura em relação a isso. Obrigada. Posso responder já? Né? Estão me ouvindo? Sim, à vontade, Beto. Não, só, eu vi também, eu assisti o mesmo seminário que você, em que foi perguntado para ela, né? Porque ela estava falando do Hobbes, do Spinoza, então alguém perguntou, mas não tem o Maquiavel, não é legal voltar ao Maquiavel? Tá? Ela disse, não, o Maquiavel não tem nada a ver. Eu também não entendi por que ela deixa o Maquiavel de fora e como você
acredito que o Maquiavel está dentro dessa história, né? Primeiro porque esse jogo entre o conflito e a institucionalização do conflito, a que se referiu aqui também, acho que o Julián falou disso um pouco, está no Maquiavel e está no Hobbes, né? O problema é como se toda essa dinâmica do poder ganha um lugar institucional. Isso foi dito aqui, acho que por cada um de nós de maneiras diferentes, e essa é uma problemática maquiaveliana. E sem contar que a maneira como Hobbes define o poder, né, como reputação, basicamente como reputação, remonta à ideia maquiaveliana do poder do príncipe como fundado sobre a aparência, sobre o modo como ele é visto. Então, eu entendo que o Hobbes amplia essa teoria do Maquiavel. O Maquiavel pensa isso para pensar o poder do príncipe e o Hobbes para pensar uma dinâmica social do poder. Agora, por que a Field bota o Maquiavel de fora, eu não sei. Ok, obrigado, Bel. Agora é Mariana, por favor. Oi, bom, obrigada pelas apresentações e obrigada pela citação, Bel. Fico bem feliz. Eu tenho duas perguntas, uma para a Bel e outra para o Julián. Vou começar com a da Bel. Bel, eu não sei se eu entendi bem o teu ponto, porque no final ali ele ficou um pouquinho corrido, mas então tu acha que a ideia de sociedade civil ela estaria ligada com a potência, o que eu acho que faz um sentido, ainda mais naquela diferenciação que tu fizeste da democracia. O que eu só fiquei em dúvida era se for isso, né? Se essa minha leitura estiver certa, se então essa sociedade civil ela só existiria também com o Estado. Ela não teria como existir antes, ou se a gente poderia interpretar, né, em Hobbes, a sociedade civil como sendo as dinâmicas pré-Estado. E para o Julián, deixa eu só pegar aqui, que eu fiquei um pouco em dúvida sobre, não sei se tu tá me entendendo, Julián, se tu não entender, eu posso repetir, tá? Se o critério normativo para Hobbes, eu estou, né, de certa forma, discordando aqui, né, se o critério normativo para a gente pensar o que é, né, o que a sociedade busca vai ser a felicidade, ou, né, porque me parece que para Hobbes seria salus populi. Então, a questão da segurança e a felicidade, eu acho que ela só pode ser entendida dessa forma. Eu não consigo ver isso como sendo um critério normativo. Tá? Obrigada, gente. Vou me mudar. Então, vou começar respondendo, depois passo a palavra ao Julián. Então, Mariana, a ideia, eu tive que correr, o final, o que eu queria como novidade era justamente dizer que dá para pensar, que acho que a teoria da potência dá para pensar uma teoria hobbesiana da sociedade civil, né? E como dinâmica dos afetos e da opinião, e não como sociedade mercantil propriamente, né? E nesse caso, eu acho que tanto a gente pode pensar a sociedade civil como algo que antecede o Estado, como o Estado de natureza, mas agora vendo o Estado de natureza não como um conjunto de indivíduos dispersos e atomizados, mas que estão envoltos em relações de poder, né? Como também pós-instituição do Estado, porque essas relações de poder continuam existindo em relação com o Estado e digamos, no subsolo do Estado. Então, essa relação permanece importante. Então, nesse caso, a gente diria que o Hobbes está elaborando uma teoria do Estado já numa relação íntima com o que nós vamos chamar de sociedade civil. O vocabulário dele, sociedade civil, é a sociedade posta pelo Estado. Né? Não tem propriamente uma distinção entre sociedade civil e Estado. O que eu estou propondo é que há uma sugestão dessa distinção, né? A partir justamente da teoria da potência. E aí a gente pode pensar essa sociedade civil tanto como pré-estatal, quanto como pós-estatal, quer dizer, a dinâmica do poder numa relação com o Estado. Procedo a
responder a Mariana. No estoy muy seguro de haber entendido. Primero, ¿qué es salus populi? Si se reconoce que las pasiones mutan, cambian y aún así constituyen al sujeto individual y colectivo, la salus populi se transforma y cambia. Un día puede ser la tierra, otro día pueden ser los impuestos. ¿Qué es la salus populi? Esto se puede reconocer a partir de las premisas materialistas. Las premisas materialistas reconocen que no hay un fin establecido, ni para el individuo, ni para un gobierno. Segundo, que hay un vaciamiento, una desubstancialización, diría Sarka, de un conjunto de elementos, que esa es la decisión metafísica, como la construye Sarka, es precisamente esto. Entonces, ¿qué es la salus populi? La salus populi es una articulación, es un vínculo que se construye de la potestas, por un lado, pero también del lado de la potentia. Es decir, la salus populi no se construye unidireccionalmente, que es ahí donde yo considero que la lectura jurídica o la lectura teológica en algunos casos falla. Pretender que toda construcción política es unidireccional implica leer a Hobbes bajo una relación cosificada, reificada. Y una de las premisas materialistas es precisamente hay movimiento, y ese movimiento tiene que expresarse de diversas formas: retórico, político, institucional, múltiples formas, que básicamente fue lo que intenté exponer con el concepto de pasión. Ahora, segundo, ¿qué significa que es un criterio normativo? Significa que este criterio normativo es un dictamen. En otras ponencias lo han mencionado como la advertencia de rebelión. Este es el principio de la sedición. Ahora, si nosotros tomamos en serio estas condiciones de sedición, lo que Hobbes nos está proponiendo es un criterio normativo. Si usted quiere sostener un cuerpo político, si usted quiere sostener un orden político, estas son las condiciones normativas. Y pongo para cerrar un ejemplo básico, que es el por qué yo puse una bibliografía que no es de los estudios hobbesianos, que tiene que ver con las lecturas institucionales de movimientos sociales en Latinoamérica, con el caso de Cadaya y Coronel y con el caso de Jane Sanders. Cierro con este ejemplo. En Colombia, en el siglo XIX, las comunidades negras eran la base política, eran la multitud. Y los liberales eran la potestad, eran el gobierno. Los liberales, como potestas, tienen que recurrir a la multitud para sostener la institución. Y lo logran hacer, y es un caso empírico demostrado. Es decir, que una potestad constituida institucionalmente tenga que acudir a una base popular para poder sostener el poder. De lo contrario, el poder se viene abajo, como le ocurre efectivamente al liberalismo radical en Colombia hacia 1651 y 1656. Entonces, básicamente es eso. Por esa razón considero que la doctrina de la Felicitas Progressus es un criterio normativo. Você tinha levantado a mão? Sí, una pregunta muy concreta. Primero, muchísimas gracias a María Isabel por su presentación. Igualmente a José Luis. A María Isabel, ojalá espero después escribirle para tener un diálogo, porque la construcción bibliográfica tengo como el rastreo a nivel de los estudios hobbesianos en Europa, en Francia, y la línea más conocida anglosajona. Pero siento que a nivel latinoamericano hay muchas cosas, pero no, o sea, yo personalmente las desconozco.
Entonces es increíble que estemos hablando de cosas muy, muy cercanas, pero yo personalmente pues, me siento un poco aislado de eso y me interesaría muchísimo poder conocer el trabajo a mayor profundidad de María Isabel y el trabajo doctoral que su merced ha citado en su ponencia. Pregunta para José Luis, muy concreta y muy clara. José Luis desarrolla el recelo democrático de Thomas Hobbes a partir de la sublimación. Y Hobbes desarrolla en el capítulo 11 la diferencia entre aquellas personas que contienden, que tienden hacia la guerra, la enemistad y a la competencia, y otro conjunto de individuos que son los de placeres sensuales. Entonces, José Luis, ¿cómo entendería la sublimación de las pasiones de los individuos en estos términos? Ahora, Julián, ¿me escuchás ahora? Muchas gracias por la pregunta y por la intervención. Utilicé la noción de sublimación un poco extemporáneamente para valerme del concepto freudiano y hacer ver que Hobbes no puede esperar que cambien las cosas radicalmente de la noche a la mañana por el hecho de que las personas ansiosas por su futuro y entonces que optan de un lado por la búsqueda de poder tras poder y del otro lado buscan acogerse bajo cualquiera que les hable fuerte con pretensión de sabiduría y de santidad, esas tendencias siguen existiendo. Entonces, esas tendencias que siguen existiendo y que atentan contra la estabilidad institucional del Estado, o sea, ¿cuál es la función del Estado en Hobbes? Asegurar que el futuro no va a cambiar abruptamente, drásticamente. Entiendo perfectamente lo que dijiste y coincido. Vamos a valernos de los datos para ver cómo vamos modificando tiempo en tiempo la noción de salus populi. Pero hay algo que no puede cambiar. El Estado existe para que uno se pueda ir a dormir tranquilo, sabiendo que mañana los bancos van a estar abiertos, la cadena bromatológica va a seguir respetándose, la policía va a seguir estando en el control de las calles, etcétera, etcétera. Los jueces van a seguir fallando ecuánimemente. Pero la pasionalidad de los hombres es mucho mayor que estas seguridades y es muy lábil. Entonces a esa pasionalidad hay que darle una sustancia para que se exprese sobre ella, para que se manifieste, para que se descargue. En este sentido hablaba yo de la sublimación. Entonces, a aquellas personalidades que no cejan en su búsqueda de poder tras poder, que no son parte de la hiperelite gobernante, hay que darle la oportunidad, por ejemplo, de entrar en el servicio estatal o la oportunidad de pujar en los systems por cierto liderazgo local. Y a las personalidades que tienen cierta creencia, cierta tendencia a ser temerosos, creyentes, sobradamente sumisos, hay que darles la oportunidad de que tengan delante a alguien que les hable fuerte, con convicción, sin necesidad de que eso implique un peligro para la generalidad. En este sentido, me parece que el capítulo 11 es tan relevante como el capítulo 10, porque si solo nos manejáramos con la voluntad de poder, el Estado sería imposible. Por cada voluntario por el poder, hay muchas personas ejerciendo su tendencia en modo manner. Muchas gracias, José.
Nós ainda temos 4 inscrições, é o Cláudio, Patrícia Nakayama, Marcela Rosales e Carlos Baus, né? Eu vou pedir às pessoas que fizerem a pergunta que façam de uma forma mais breve, que a gente está se aproximando das 18 horas. Professor Cláudio Leivas, por favor, sua pergunta. Olá, vocês estão ouvindo? Sim? Sim, Cláudio, sim. Muito bem, então, eu teria uma pergunta para cada um. Foram todas apresentações ótimas e interessantes, mas eu vou me dirigir a Bel, porque eu fiquei com uma curiosidade, que essa curiosidade é a mesma que eu já tinha antes, quando eu assisti uma palestra da Marcela falando a respeito da multidão. Então, eu queria trazer essa questão para cá, para saber a opinião da Isabel, até para eu compreender melhor em que sentido, né, você coloca essa questão na teoria política hobbesiana. Bem, rapidamente assim, eu diria que a filosofia política, em seu conjunto, é uma busca obsessiva, obcecada pela unidade, né? Platão resolve isso com uma forma da teoria funcional que está inscrita dentro de uma perspectiva horizontal, né? E que cada um tem uma função, então, se cada um tem uma função, tem ordem e tem unidade, né? Vamos dizer assim que, depois de Hobbes, o Rousseau, com a sua vontade geral, também traz essa questão da unidade, né? Através da vontade geral. E a Idade Média como um todo, se pensarmos em filosofia medieval cristã, tem uma unidade teocrática, né? Em Deus. Aí está o direito divino dos reis, por exemplo. Então, é uma busca obsessiva por unidade. Dito isso, o Hobbes ele apresenta o Estado através da dissolução da multidão, né? A multidão desunida, ela é unida no povo. E a perspectiva é a seguinte, e aí eu faço um paralelo com a questão do poder, que a Bel colocou também. A multidão não tem algum poder coletivo, apenas individual. São pessoas, são indivíduos. O que eu quero dizer é o seguinte, num Estado, o mais próximo poderia ser de multidão, uma facção, alguma coisa assim, hostil ao governo, tem um poder central, que é o líder. Dito isso, o Hobbes diz assim aqui, uma vez destruído o Estado, volta-se a uma multidão desunida. Então, a multidão ela é pré-política. Ela é pré-política. E ela se identifica com o estado de natureza. Eu quero dizer assim, não existe multidão num estado hobbesiano. Não existe essa ideia. Seria anti-hobbesiana a concepção de uma multidão. A gente poderia levar lá para a questão do Maquiavel, com populus e populacho e coisa assim, mas a gente não tem tempo para isso. Pois bem, era isso que eu queria dizer, e se tiver tempo, né, a questão da democracia que os colegas colocaram, porque eu penso assim, né, o Estado surge através de um momento, vamos dizer, meio mágico, né, que é a questão de que é a unidade do representante que faz.
o Estado, e não dos representados. Eu queria saber como vocês colocam essa representação que unifica numa perspectiva de um possível Leviatã democrático. E, se possível, fazendo uma associação aí com a vontade geral do Rousseau, que acontece também uma jogada meio mágica assim. Obrigado. Ok. Obrigado, professor Cláudio Leivas. Fiquem à vontade. Acho que foi endereçada a mim, né, a pergunta. Cláudio, tentar ser rápida, só dizer que essa questão da multidão, justamente, eu acho que uma coisa que a Sandra Field chama atenção, mas que os Arcá já trabalham. Eu tenho que conviver com os latidos do meu cachorro, porque minha filha saiu com o cachorro e os outros estão aqui tristérrimos porque não foram passear. E, então, justamente pensar a multidão não mais como uma coleção de indivíduos, mas como grupos, como uma dinâmica entre grupos. Isso que o capítulo 10 do Leviatã permite pensar, repensar, portanto, um pouco esse tema da multidão. Né? É uma sugestão, eu não levei, eu só estava apontando coisas que a gente pode explorar e eu mesma não explorei. Mas para pensar a questão da democracia, isso eu acho que dá um aporte legal por essa via de que a gente pode pensar, a partir da teoria do poder do capítulo 10, de fato, uma teoria social do Hobbes. O que ele está falando? Das dinâmicas de grupo, uma sociedade que ele pensa a partir do modelo da sociedade de corte, mas a gente tem lá uma dinâmica de formação de grupos e de relações e de subordinações, de alianças, de contra-alianças, enfim, tudo isso está presente. Né? Isso a gente pode pensar como sendo a sociedade civil, isso que eu estava dizendo. E, a partir daí, pensar o tema da democracia nessa relação entre sociedade civil e instituições ou Estado. Pensar a democracia como nessa... Acho que poderíamos pensar a partir do Hobbes, ela situada nesta relação, acho que um pouco o Julian, tanto o Julian quanto o José Luís apontaram para essa possibilidade, né? Que não é uma relação direta, não é assim, até ia perguntar isso para o José Luís, vou aproveitar, né? Eu não sei se a ideia de participação que está propriamente ali, né? Eu participar diretamente, de alguma maneira, da institucionalidade, mas eu estar cada grupo, cada parte da sociedade estar presente de alguma maneira, mesmo que indiretamente, na institucionalidade, né? Então, o tema da democracia, eu acho que a gente poderia pensar talvez mais por aí do que a partir da ideia dos indivíduos que se somam numa unidade que é o Estado, enfim, teria uma outra via, eu acho, por aí para pensar a democracia. Mas tudo isso, para mim, são apontamentos muito, muito vagos, né? Precisaria me concentrar melhor para poder desenvolver esses pontos. Acho que o José Luís quer acrescentar alguma coisa sobre isso, né? Não. Sim, José, se puder falar rapidamente, então, que faltam ainda 3 perguntas. Sí. Muchas gracias por la intervención de Claudio y por la última observación de María Isabel. Lo digo rápido y esquemáticamente. La democracia en Hobbes es, como momento teórico inicial, indispensable. Sí. Como momento histórico originario, imposible. Como realización de la cotidianeidad política, indeseable. Y como tendencia antropológica, inescapable. Hobbes necesita conciliar todas estas etcéteras, y Hobbes no tiene ningún problema con juntar imágenes contradictorias. Dios mortal, hombre que fabrica una máquina gigantesca, un hombre que es un dios para su propio dios mortal, etc. Hobbes es Hegel avant la lettre. Graças. A Patrícia Nakayama deixou a pergunta no chat, né? Perguntou para a Bel sobre a democracia, acho que ela já acabou de falar, né? E para o Julian, que gostaria de saber como você interpreta o elogio da monarquia no De Tive e em algumas passagens do Leviatã.
Muchas gracias a Patricia por la pregunta. Concretamente, en el declive, la democracia funciona como un origen de todos los regímenes. Es común en The Elements y en declive que la democracia sea el régimen de origen de todas las formas de consolidación de la potestad, que es lo que acabo de mencionar José Luis como ese momento teórico inicial. Como sabemos, el declive no profundiza en grandes aspectos la pasión. Es mencionada en el prefacio y tiene menciones concretas, por ejemplo, sobre el puer rebustus y el problema de la pasión como una cuestión inevitable. Pero teniendo en cuenta que reconstruyo la doctrina de la felicitas y al tener en cuenta que esta no es tomada en gran medida en el declive, no me pronuncio muy a fondo sobre esto, pero quiero enfatizar algo. El declive es fuente de la construcción republicana con los teóricos holandeses, Van Teusen, los hermanos de la Corte, John y Peter de la Corte en Holanda, se sirven de las premisas del declive y de las premisas alrededor de las pasiones para poder proponer una lectura republicana desde las premisas de las pasiones en Hobbes. Así pues, que mi interés es ese. Mi interés es Hobbes, cómo construye el régimen de las pasiones y cómo este régimen de las pasiones afecta las formas y los cuerpos políticos. Gracias, Julián. Agora, a professora Marcela Rosales, por favor. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, se escucha bien, ok. Bueno, en primer lugar agradecerles, la verdad que las tres ponencias para mí me han sido muy útiles. Quisiera preguntarle a Beu, en primer lugar, si esta posibilidad de pensar la potencia de la multitud de determinados grupos o facciones como un movimiento de resistencia, ¿qué piensa ella de pensarla como una potencia axiogénica, para decirlo en el sentido de un autor que yo voy a trabajar, que es Lordon, o una potencia que lo que busca es cuestionar e instituir nuevos valores, cuestionar los valores imperantes e instituir nuevos valores? Hobbes plantea, para decirlo brevemente, en elementos que para que se dé la resistencia tienen que darse ciertas condiciones. Una de ellas es la percepción por parte de ese grupo, de esa facción, de una especie de conciencia de una falta, de un deseo insatisfecho, un descontento con la situación, una pretensión de derecho que pone en cuestión inevitablemente el derecho existente o la idea de justicia existente. Bueno, por ahí iría, si se anima a hablar un poquito de eso, si se le ocurre que puede ser pensada esa potencia de los grupos facciosos que resisten como una potencia valorativa o axiológica, que en definitiva lo que está cuestionando es, para decirlo en los términos que conversaba recién Julián, el concepto de salus populi vigente y el principio de justicia que lo sustenta. A Julián, que de alguna manera ya lo respondió con el ejemplo de Colombia, quería preguntarle justamente de la importancia de volver a pensar desde algunos conceptos o categorías hobbesianas el orden latinoamericano, las democracias latinoamericanas en crisis, sobre todo a partir del 2019, como esa materialidad de la multitud que revierte de un pueblo insatisfecho con una pretensión de derecho que entiende legítima, hace estallar un poco las mallas del Leviatán, ¿no? Pensando en todos los estallidos del 2019 en Latinoamérica, y se presenta como una posible potencia instituyente, teniendo en cuenta que nuestra historia es bastante diferente a la historia de Hobbes, ¿no? A la historia inglesa, ¿no? Desde sus orígenes, la complexión institucional que está planteada en los orígenes.
Y a José Luis, que con Carlos Balsi nos hubiera gustado mucho tenerlo en el Congreso de Córdoba en presencia en el 2013, que no pudo asistir. Bueno, a mí me encantó su libro Leviatán Conquistador, y desde aquella época quiero preguntarle acerca justamente de esa consideración que tiene Hobbes sobre el usurpador Cromwell, ¿no? Como deslegitimando esa pretensión de derecho que temporariamente triunfa, ¿no? En Inglaterra, aunque después es repuesta la monarquía legítima, entre comillas, para Hobbes. Bueno, esas serían mis preguntas, si se puede, ¿no? Brevemente. Gracias. Obrigada, Marcela, pela pergunta. Vou tentar responder rapidamente para que todos possam ter o seu tempo de fala. Eu não pensei, ao falar da potência, que ela se dá, ela envolve uma dinâmica de grupo e a formação de facções, não pensei nessas facções como resistentes propriamente em relação a potestas, mas como divergentes. Quer dizer, a formação de facções e de grupos desiguais, a dinâmica social, por assim dizer, ela cria um problema para potestas, para a afirmação da unidade da potestas, né? Então, não é propriamente, a ideia não é que a afirmação da potência, né, ali onde ela se desenvolve no subsolo, ou a revelia da unidade que a potestas quer dar às potências, né, não se dá propriamente na forma da resistência. Aí eu acho que para pensar a resistência a gente tem que pensar a partir do indivíduo. Eu entendo assim, quer dizer, é o indivíduo que resiste e usa a sua potência quanto ao espaço, porque na medida em que ele recobra o direito de usar a sua potência da maneira como ele quiser, quando a potestas do Estado, enfim, não se aplicar a ele. Então, acho que o tema da resistência é um tema, que acho que a gente tem que pensar a partir do indivíduo, mas a potestas permite pensar, o tema da potência, o capítulo 10 do Leviatã, permite pensar por uma outra via a relação entre o Estado e a dinâmica passional, de poder, enfim, aquilo que fica ali no subsolo dele, e que a gente chama que é a multidão, é a dinâmica da multidão, o que está lá desunido ainda, né, e não inteiramente representado pela potestas. Então, a ideia é que não necessariamente isso se coloca como um problema da resistência, mas também da divergência, ou da divagação, não convergência com relação a potestas. Bueno, rápidamente. Muchas gracias, Marcela, por la pregunta. Quiero empezar enfatizando que las lecturas hobbesianas y las lecturas de pensadores de la temprana modernidad, en mi caso, implican una lectura de las problemáticas latinoamericanas actuales. Ejemplo, Hobbes está pensando el problema de construir un orden, una soberanía unitaria en medio de la guerra. Soy colombiano y la guerra atraviesa la institucionalidad del Estado. Y el Estado colombiano hace la jugada anti-hobbesiana por excelencia. Un Estado constituido que, a pesar de ser sólido, único Estado, a diferencia de los otros latinoamericanos, que no presenta caídas presidenciales, aunque puede mantenerse sólido y estable, tiene guerras internas. Y no logra ninguna guerra interna, no logra acabar con la soberanía estatal. Entonces, el Estado colombiano logra construir la premisa anti-hobbesiana por excelencia. Tenemos orden, tenemos seguridad, pero al mismo tiempo hay una guerra intestina. Para Hobbes eso sería impensable. Entonces, primer asunto. En mi caso, la lectura hobbesiana siempre tiene en cuenta la lectura del problema latinoamericano. En caso concreto, la relación entre poder instituyente y poder constituyente. Hay una gran parte de la teoría política que hace un énfasis en la irrupción, en el acontecimiento, en elementos que van a acabar con el orden. Dale, bien, perfecto. ¿Qué hacemos después del momento irruptivo? Orden. Ok, pero ¿qué tipo de orden? ¿Cómo construyes ese orden? ¿De qué manera
la institución es construida de forma popular o de forma excluyente. Lo que propongo a partir de las premisas hobbesianas es que todo orden estable, constituido, tiene que ser popular. Y para eso recurro, por ejemplo, para el caso latinoamericano, a la lectura de Álvaro García Linera, a la lectura de Cadalla. Luciana Cadalla tiene un texto, un artículo en el que trata la asignación universal por hijo en el caso argentino como una demanda popular que se construye y llega a una forma institucional estatal. Conclusión. Nosotros podemos hacer muchas resistencias a nivel popular, muchas resistencias entre conjuntos de individuos, facciones, pequeños grupos, pero hasta que tú no llegas al Estado, hasta que tú no llegas a la institución, no puedes construir un orden. Y siempre estás bajo la ansiedad de la guerra en el estado de naturaleza. Solo hasta que tú llegas al Estado y consolidas una forma institucional del derecho, es que estás garantizando tu vida. Y eso no se hace de una forma vertical, unidireccional, donde el soberano te dice, yo te dejo vivir. No, tú peleas contra el soberano para que te reconozca. Y el soberano como, yo no voy a intervenir contigo porque si yo me meto contigo, me vas a poner en riesgo el orden. Eso es lo que yo comprendo como la construcción popular del orden soberano. Y considero que en términos de las premisas hobbesianas es algo que se puede analizar y sobre todo llevar a casos de estudios empíricos, porque pues, si no esto sería una discusión filológica y una discusión un tanto anacrónica que no nos ayudaría a pensar la realidad política de cada uno de nosotros. No sé, João, si tenemos tiempo o ya estamos en límite. O professor Carlos Balzi ia fazer a pergunta, mas já passamos do tempo, mas eu acho que se o senhor quiser concluir, para a gente fechar, né? Fica à vontade, professor José. Decir algo brevísimo acerca de la muy amable intervención de Marcela, a la cual le mando un saludo muy cordial. Y espero volvernos a ver pronto todos, de verdad, en cuerpo presente. Hobbes tiene que resolver problemas contradictorios en conflicto esencial. Uno de ellos es el de no darle espacio a la esperanza de la revolución, al mismo tiempo que tiene que convalidar un poder de facto que haya logrado estabilizar y pacificar. Por eso dice en la conclusión que ningún conquistador debería reclamar la justificación de su causa hacia atrás, porque lo único que importa es la obediencia hacia adelante. Entonces Hobbes, cuando escribe Leviatán, lo tiene acá Cromwell en ciernes o en acto y no lo puede ni desestabilizar ni darle del todo la razón. Ese es su problema. En Behemoth, en cambio, ya lo tiene en pasado. Y entonces a Cromwell le recrimina. Lo voy a decir esquemáticamente porque no tenemos tiempo. El único que pudo decirle a su pueblo, tenemos derecho de conquista, es Moisés a Israel cuando estaban por cruzar el Jordán. Todos los demás conquistadores deben verse en el lugar de Moisés sin la posibilidad de reclamar el derecho de conquista hacia atrás. Esto es lo que yo entiendo que es la dimensión teológica secularizada en el texto hobbesiano. Es decir, vuelve a tener razón Schmitt cuando dice todos los conceptos jurídicos relevantes son conceptos teológicos secularizados. Esto es para empezar a conversar, Marcela, después encantado, sigámosla. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Muitas graças, professor José. O professor Carlos Balzi, ele disse que tem um compromisso e que, então, não terá uma pergunta agora. Então, acho que é isso, gente, por hoje, porque a gente já ultrapassou quase 10 minutos, né? Quero agradecer a todos dessa mesa de fechamento, né, desse segundo dia do 7º Congresso Internacional Thomas Hobbes. E amanhã, então, voltamos às 8h30 com a mesa número 8.
É isso. Bom descanso a todos.